partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. E o nosso tema é Pacto Federativo. A Casa, Congresso Nacional, vem trabalhando temas, projetos que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado para acelerar o que o Congresso Nacional pode colaborar com a remodelagem do Pacto Federativo. Hoje a senadora traz para nós novidades sobre o encontro que houve da comissão especial que trabalha o tema com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A senhora até fez um pronunciamento sobre o tema em plenário e terminou falando que muito pode ser feito a partir do Congresso Nacional para reequilibrar recursos e obrigações de cada um dos entes federativos, né? Os estados e municípios vivem uma situação dificílima, porque foi-lhes repassado várias obrigações sem os recursos. Então, nós temos desde este problema específico até precatórios que não se consegue pagar e dificuldade financeira e diminuição de repassamento de recursos por causa exatamente da crise que se vive. Então, nós vemos todos os estados cortando. E isso, no abstrato, está cortando e tal. Mas vai na ponta e vai ver. Vai ser menos possibilidade investida na saúde, menos possibilidade na educação, menos infraestrutura, menos rua asfaltada, se você vai para o município. Menos segurança. Menos segurança. Então, isso tudo resulta na vida, na qualidade de vida das pessoas. Hoje, nós tivemos essa reunião da Comissão de Finanças do Estado e o governador de São Paulo, Alckmin, apresentou alguns pontos que ele considera importante que o Congresso ajude a resolver. É muito boa essa iniciativa que começou aqui na Casa, foi iniciativa do presidente Renan Calheiros, quando em Estado, quer dizer, acho que ele não foi em Estado não, talvez algum governador tenha pedido, mas ele teve a ideia de chamar todos os governadores do Brasil, que sentaram numa mesa por horas, né, eu participei, ouvi, achei interessantíssimo, cada um colocando o que acreditava que poderia ser feito pelo Congresso para ajudar essa situação de penúria de estados e municípios a ser resolvida. A partir daí, foram criadas as comissões e hoje o governador apresentou algumas das sugestões do Estado de São Paulo. Mas o que ele apresentou como reivindicação do Estado de São Paulo é reivindicação do Brasil todo. Mesmo porque nessa reunião a que a senhora se refere, também era convergente as questões e as possibilidades de solução que os governadores... Eram iguaizinhas. Né? Porque o problema é o mesmo para todos. Diferia muito pouco. A dimensão do Estado e a quantia que é diferente, mas o problema que se vive... Porque você tem que pensar na ponta, na pessoa que está lá e que vai ser afetada. Por exemplo, nós temos a questão do ICMS, né? Hoje se tenta resolver com uma lei aqui, outra lei aqui, faz um cipoal de leis e não se resolve o problema. Esse problema só vai se resolver com uma proposta unitária, que unifique esse ICMS para todos os estados. Isso é que está sendo produzido e vai dar certo. E o governador lembrou, né? São Paulo é o estado que mais produz, é o que vai mais perder. Mas São Paulo não está fazendo nenhuma dificuldade frente a isso, porque está sendo proposto por todos a criação de um fundo compensatório para os estados que vão perder. Muitos vão perder, né? Talvez São Paulo até perca um pouco a mais. Mas ao longo você acaba perdendo muito mais se você fica naquela coisinha mesquinha e que não consegue pensar grande e que o problema tem que ser resolvido. E talvez o fundo viabilize a solução, né? Mas baixa as resistências, vai baixar, né? Vai para os pequenos vai resolver. Exatamente. Para São Paulo talvez tenha uma pequena perda, mas a gente ganha no longo prazo, entende? Isso é um salto para o país de qualidade enorme. A outra questão que foi colocada é a questão do pagamento de precatórios. Eu fui a relatora do indexador da dívida, né? Porque hoje as cidades e os estados pagam um indexador de dívida gigantesco. Por exemplo, para dar o exemplo de São Paulo, que é a cidade que eu conheço melhor, que eu fui prefeita. Você tinha, todas as cidades pagavam 4% de juros, São Paulo pagava 6%. Sendo que, se não pagasse o principal da dívida em 2 anos, teria, em vez de juros de 6%, ia para 9%. Uau. Retroativo. Eu era prefeita nesse momento. Nesse momento angustiante. Já é a sua cidade e nunca mais se conseguiu mudar isso. O Kassab tentou, o Serra tentou, o Haddad tentou. Agora, nessa última gestão, passados quantos prefeitos, todos os prefeitos se rebelaram, porque uma cidade está pior que a outra, porque paga. Isso tem um custo enorme no cidadão que está ali precisando desse investimento.
paga, e a dívida é 4 vezes maior do que... É um pesadelo. Por isso que falam na agiotagem, né? Da indexação da dívida. Me lembrou muito, quando eu fui prefeita de São Paulo, tinha o pessoal da Coab, que eles pagavam aquele apartamento há mais de 15 anos. Só que a dívida só aumentava. Até que um dia eu cheguei e falei, olha, calma, não vamos mais pagar isso. Vamos levar lá para a Caixa, sentar e resolver. E está quitado. Chega, já ganhou muito em cima dos coitados. E aí nós conseguimos um acerto com a Caixa. E essa é a proposta do desindexador, que as dívidas caiam, o juro caia enormemente, aí a dívida vai cair enormemente, os municípios e os estados vão ter um respiro para poder investir. Quando eu fazia essa relatoria, o senador José Serra propôs uma emenda, que aí eu acolhi como parte do relatório, dizendo que todos os depósitos judiciais poderiam ser utilizados também pelo Estado e pelo município, que são aquelas brigas entre o Estado e o município, com o proprietário disso, com aquele que acha que o Estado lesou, trombada, olha, tem de tudo. E esse recurso fica no banco, geralmente Banco do Brasil, creio, e aplicado. Só que o Estado e o município poderiam estar usando esse recurso para investir nas coisas que necessita. Então, a proposta é que 30% fique no banco. Caso o Estado perca, ter sempre um dinheiro para poder ressarcir aquele que ganhou a ação. E o restante é dividido, pode ser usado em diferentes áreas. E uma das áreas é pagamento de precatória. Por que isso vem a calhar? Porque, de novo, os estados e municípios estão assim, de sufoco para pagar precatório. A cidade de São Paulo tem que pagar 11 bi em precatório, 16 bi, me enganei, 16. Sabe que pagar 16 bi em precatório? E agora com essa lei que perde de qualidade de serviço público. Não, e agora tem uma lei que você tem que pagar todos os precatórios em 5 anos. Como é que vai pagar? Quer dizer, você para a cidade, não paga, não é nem investimento, é salário de funcionário público. Não vai pagar mais médico, professor para pagar. Quer dizer, às vezes fazem umas leis que quando você vai ver a realidade... Quando você vê na prática o que vira. Agora, se a gente conseguir passar essa lei do depósito judiciário, vai pagar isso e vai finalmente sair esse fantasma da frente de Estado e município. Então, isso vai ser um avanço muito importante. O outro é a desoneração de receitas estaduais, porque nós temos o PIS/PASEP, que nem chega mais no trabalhador, era para o trabalhador, mas não chega mais, mas continua se pagando a União. Esse dinheiro não precisava mais ser pago, ou podia continuar a ser pago, mas que ficasse nos estados, que já ajudaria, se não me engano são 4 bilhões a mais, que já ajudaria essas finanças tão precárias de estados e municípios. E tem o financiamento da saúde, que também foi mencionado, em relação a algo muito específico, que é, por exemplo, se eu tenho um acidente e sou levada para um hospital público do Estado, e eu tenho seguro, esse hospital vai cobrar do meu seguro. E esse dinheiro não vai para aquele hospital. Esse dinheiro, pela lei hoje existente, vem para o Ministério da Saúde. Quem que tem que cobrar? É a ANS. Essa entidade, a ANS, que eu nem sei a tradução, ela não consegue fiscalizar. Então, ela só conseguiu cobrar até hoje 37% do que deveria cobrar. Então, qual é a proposta? Essa proposta foi feita nessa reunião com todos os governadores, pelo governador Alckmin, eu achei ótima. A proposta é que o Estado e o município cobrem dessas seguradoras. E esse recurso vai para a saúde do Estado e do município. Diretamente, sem ir para a União. Eu achei tão boa quando foi isso, que eu fiz, naquela semana eu já apresentei a lei essa daí, porque... Que ótimo, também ajuda a agilizar essa tramitação, Ajuda, porque não tinha lei sobre isso, por isso que essa até foi feita. Então, essas são algumas das sugestões. Tem várias sugestões para os municípios também, e agora nós estamos estudando as sugestões para os municípios, que ajudem os municípios, e vamos ver o que nós vamos apresentar. Senadora, a expectativa é de que a Casa está mobilizada, a Câmara também está, então isso deve dar uma agilidade na votação das matérias, apreciação e talvez até na aprovação delas, né? Eu acho que vai ser a jato. Acho que nós temos até, acho que é 15 de junho para apresentar todo o resultado do trabalho e pretendemos votar esse semestre. Vai ser mutirão. Ou agora ou em agosto, mas não sei se dá para já, mas porque 15 de julho acho que já tem um recesso, talvez não dê para agilizar.
mas é um compromisso do presidente Renan, e estava junto o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, eu acredito que isso vai ser realmente votado muito, muito rapidamente, como nunca se fez aqui. E matérias provavelmente muito funcionais, porque além de ter a participação dessas sugestões de prefeito e governador, tem a atuação de parlamentares como a senhora, que tem a bagagem de quem foi prefeita de uma cidade do tamanho da envergadura de São Paulo, né? Temos ex-governadores de estados todos pensando em otimizar essa agora relação, tem coisas né? engraçadas. Por exemplo, você faz a reunião da Comissão de Finanças Municipais, vem os prefeitos, mas eles vêm com novos pedidos, novas observações, novos pleitos. E aí você não é isso agora. Agora a gente tem que pensar o que já existe de projeto que a gente possa agilizar. Porque senão nós vamos ficar discutindo isso, vai demorar mais tempo ainda. Com certeza. Mas isso fica para um outro momento. Mas o que nós percebemos é que esse é um caminho que aí é uma contribuição do Legislativo. São coisas que nós podemos fazer com autonomia e que nós temos capacidade de ajudar estados e municípios dentro da prerrogativa da lei. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, é ligação gratuita 0800 61 2211. Agora, quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.